Olá! Hoje a gente vai conhecer a história de um homem cujo legado, olha, está literalmente gravado na estrutura de uma cidade brasileira inteira. É uma história impressionante sobre visão, muito, mas muito trabalho e uma fé que movia montanhas. E para começar, olha só para isso. De um lado, uma estátua na frente da catedral que ele construiu, do outro, um campus universitário com o nome dele. A gente está falando de Bom Jesus no Piauí. Isso aqui é o impacto concreto, moderno de Dom José. Décadas se passaram e a presença dele ainda é fortíssima. Isso já mostra de cara o tamanho da jornada desse homem. E aí fica a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que isso aconteceu? Como um único homem, um missionário espanhol, conseguiu ser o arquiteto do futuro de uma cidade inteira, transformando de forma tão profunda uma região tão remota do sertão? Para entender, a gente precisa voltar um pouco. Vamos da Espanha para o sertão. A origem dele, como vamos ver, cria um contraste incrível com a obra da vida dele. Então, a trajetória dele é bem interessante. Ele nasceu lá na Espanha, em 1913, e foi ordenado padre em 36, mas olha só que curioso, em 1950 ele consegue um doutorado em Química. Exato, Química, um cientista, um acadêmico. Guardem essa informação. Aí, em 54, ele chega ao Brasil. E o ponto de virada mesmo vem em 1958, quando ele, já bispo, decide levar a sede da prelazia para Bom Jesus. É aí que tudo começa a mudar. E esse doutorado não foi em qualquer lugar. Foi na histórica Universidade de Salamanca, uma das mais antigas e prestigiadas da Europa. Isso dá uma dimensão do calibre dele, sabe? Não era só um padre, era um intelectual de primeira linha. Agora imagina o choque. Sair desse ambiente acadêmico, de uma cidade histórica, e desembarcar no sertão do Piauí, uma região completamente isolada, carente de, bem, de praticamente tudo. E ele tinha um lema pessoal que estava no brasão dele: vire literage. É uma frase em latim que significa algo como trabalha varonilmente ou haja com bravura. E, olha, isso resume perfeitamente a ética de trabalho incansável que ele aplicou no Brasil. Não era só uma frase bonita, era o plano de ação dele. Certo. Agora, vamos ver como esse princípio se transformou em tijolo, cimento e oportunidade. A gente entra agora na fase dele como o homem que construiu uma cidade. Para a gente ter uma ideia do tamanho do feito dele, é preciso entender o cenário da época. A gente está falando de uma região remota do Piauí, onde o Estado simplesmente não chegava. Serviços essenciais, inexistentes, era um vazio. E foi nesse vácuo que a igreja, liderada por Dom José, entrou. E não foi só para preencher um vazio espiritual, mas um vazio de infraestrutura mesmo. E aí as provas físicas desse trabalho começaram a surgir. O que a gente vê aqui é a construção do Seminário da Prelazia, uma das muitas instituições de ensino que ele fundou. Porque a ideia não era só formar padres, mas criar um polo de educação que ficasse para sempre na região. E não parou na educação. O impacto dele foi muito além, chegando na moradia. Essa imagem mostra a Vila das Mercês, uma vilazinha com 10 casas populares que ele construiu para famílias da região, lá entre 68 e 69. Isso mostra que a visão dele era completa, sabe? Ele se preocupava com o bem-estar das pessoas de forma integral. E a lista de projetos é simplesmente impressionante. Pensa comigo: escolas primárias e secundárias em várias cidades, uma escola normal para formar professores, oficinas profissionalizantes de mecânica, sapataria, marcenaria. O Hospital de Bom Jesus foi ele? Várias igrejas, incluindo a catedral. E tem mais, ele usou a influência dele para conseguir que a BR-135, uma rodovia federal, mudasse de rota e passasse pela cidade. Ele foi na prática prefeito, engenheiro, planejador urbano, tudo ao mesmo tempo. E o grande símbolo de tudo isso, a Catedral de Nossa Senhora das Mercês, demorou 5 anos para ficar pronta. Pensa bem, 5 anos. E o detalhe mais incrível, foi tudo construído com trabalho manual, sem maquinário pesado. Isso diz muito sobre a dedicação não só dele, mas de toda a comunidade. Ok, mas o que estava por trás de todos esses tijolos? Qual era a força motriz? Agora a gente vai olhar para a visão dele, uma visão que ia muito além das construções. E para entender isso, nada melhor do que ouvir quem conviveu com ele. Maria de Lourdes Ferreira Batista, que trabalhou anos ao lado dele, disse assim: Dom José é um verdadeiro santo, um homem sábio, um pregador nato, não tinha vaidade com nada. Isso humaniza demais a figura dele, né? Tira ele do pedestal de grande construtor e mostra a pessoa que ele era.
E essa percepção era compartilhada. O mestre de obras dele, o Francisco Gonçalves da Silva, o mestre Salim, disse que Dom José era um grande construtor, um homem de visão, previa e via uma Bom Jesus muitos anos à frente. Ou seja, o cara que botava a mão na massa junto com ele enxergava a mesma coisa. Cada tijolo fazia parte de um plano muito, muito maior. E olha que interessante, as cartas pessoais que ele escrevia para os seminaristas revelam exatamente isso. O foco dele não era só nos prédios, era nas pessoas. Ele tinha um investimento profundo em preparar a próxima geração, em nutrir os jovens que ele estava orientando. E aqui a gente chega no coração da filosofia dele. Para Dom José, a chave para transformar vidas era uma só: educação. Ele dizia que toda paróquia, por menor que fosse, tinha que ter sua escola primária e, se desse, uma secundária também. A educação era o alicerce de tudo. E essa visão de futuro era quase profética. Dizem que ele acreditava que as águas do rio Gurgueia transformariam a região em um novo Nilo. Pensa na audácia dessa visão. Ele olhou para aquele sertão e viu um potencial agrícola gigantesco, muito antes de todo mundo. E assim a gente caminha para o final dessa história, para o retorno final dele. É o fechamento perfeito do ciclo da vida dele. A forma como ele se aposentou, em 1989, aos 75 anos, diz tudo. Ele poderia ter ficado em Bom Jesus como uma figura histórica, né? Mas não, ele escolheu se mudar para Brasília. E o motivo é de uma humildade impressionante. Ele não queria, de jeito nenhum, que a presença dele interferisse no trabalho do bispo que veio depois. Dom José faleceu em 1998 e o seu último desejo foi atendido: ser enterrado na cidade para a qual ele dedicou a vida. E o lugar não poderia ser outro, né? A Capela dos Bispos, dentro daquela catedral que ele mesmo ajudou a erguer com tanto esforço. E o legado dele continua vivo, respirando na cultura local. Essa pintura linda de um artista da cidade mostra como a catedral virou muito mais que um prédio. Ela é um ícone, um símbolo da identidade da cidade, do orgulho que ele ajudou a construir. No fim das contas, a história dele é sobre um legado construído não só com pedra, mas principalmente com visão. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Fica a pergunta: como é que a identidade de uma comunidade inteira pode ser moldada pela visão de uma única pessoa? A história de Dom José Vasques Dias dá uma resposta. E que resposta!